E a primeira aula é um assunto que eu gosto muito. Vamos falar sobre mood board. Mas por que mood board? Você sabe o que é um mood board? Por que ele é importante na sua marca? Os mood boards nada mais servem do que para treinar o olhar. Normalmente nós gostamos de muitas coisas, muitas estéticas, muitos sabores, muito estilo, fotografia, só que nem tudo aquilo que nós gostamos cabe a nós. Se a gente não tiver um mood board muito bem elaborado, com todas as estéticas ali pré-definidas, a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho. É claro que rebrands eles são necessários. Você precisa dar uma olhada naquilo que está acontecendo no cenário atual, o mundo da estética, o que está em voga naquele momento. Porém, você não pode perder a linha estética que você já trabalha. Por exemplo, se você utiliza roupas ali com uma estética mais dramática, preto, branco, algo bem agressivo, e de repente você começa a usar florzinhas, isso gera um ruído na sua comunicação. Isso você acaba perdendo o contato com o seu público, com aquilo que o público espera de você, com aquela emoção que sua marca transmite. E o mood board ajuda você a manter essa linha estética. E é por isso que ter um mood board é muito importante, porque ele te ajuda a ter clareza de quem você é. Assim você sabe o que realmente faz sentido para sua marca. Você não fica caindo em trends. Por exemplo, estava muito em moda agora, uns tempos atrás, usar a meia vermelha. Roupa toda ali de uma cor só e uma meia colorida vermelha super chamativa. Isso não faz sentido para sua marca se você não tem esse emocional mais dramático, não tem por que você seguir aquela estética. Então, às vezes a gente gosta de muitas coisas, mas nem tudo cabe a nós, nem tudo faz sentido para a nossa marca. Uma das formas de você entender qual é a sua linha estética é fazendo uma análise da sua história. Aqui eu deixei um orientativo. Quem você era há 5 anos atrás? Como que você se vestia há 5 anos atrás? Quais músicas você gostava? Quais lugares você frequentava? Quais comidas você comia? Como que era você? O que faz parte de você? Que há 5 anos atrás estava ali e hoje em dia ainda permanece. E quem você será daqui a 5 anos? O que não vai mudar em você? Que você tem certeza que aquilo ali vai permanecer. E o que em você não mudou nos últimos 10 anos? Então você vai fazer essa análise estética de gostos e sensoriais, estilo, música, enfim, referências são de muitos, assim, filmes que você gosta. Vai trazer esse emaranhado estético e vai entender quais são as nuances, o que tem ali que conversam entre si. Por exemplo, eu gosto muito de rock, eu gosto de usar coturnos, eu gosto de um estilo mais dramático. Ou não, eu prefiro música popular ali, um MPB, um Tom Jobim, e eu gosto daquela vibe bem barzinho no final da tarde, assim. Então, são muitas estéticas. O que não mudou em você nesses últimos anos? O que permanece em você? Aqui, por exemplo, eu trouxe algumas imagens minhas antigas, desde 2014, 12, 13, 18, 2015, 17, 16, enfim, tem fotos aqui há mais de 10 anos. Observe como faz bastante tempo que eu tenho um estilo com uma pegada um pouco dramática e tradicional. O meu estilo não mudou muito nos últimos anos. Eu já usava ali blazer, blusa social, saia longa. Eu gostava de uma roupa um pouco mais clássica e hoje em dia eu continuo usando isso. São características minhas que não mudaram. O estilo do cabelo, o estilo de se vestir, o tipo de estampa, aquelas características ali não mudaram, elas permanecem ainda hoje. Aqui eu trouxe algumas fotos. A primeira foto é de meados de 2016, a segunda foto é mais ou menos 2018, a terceira e a quarta foto são de 2024. Observe como não mudou. Mesma pessoa, mesmo estilo dramático, tons mais escuros, avermelhados, esse ar de mistério, de suspense. Então, essas características são minhas, elas não vão mudar. Então não faz sentido seguir uma tendência clean girl que não faz sentido para mim. Eu não sou clean girl, eu sou dramática. Então não faz sentido. É isso que você tem que entender da sua essência. Quais são as características da sua estética, dos seus gostos que permanecem ainda hoje?
Pois aquele que não se conhece será comandado. É por isso que hoje em dia tem tanta trend, tem tanto a estética, tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, porque a maioria das pessoas só segue o fluxo. Elas não param para analisar o que faz sentido para a vida delas. Aí muitas vezes geram compras compulsivas. Você vai comprando, comprando estilos diferentes, quando vai olhar para o seu guarda-roupa, não dá mais para usar aquela peça porque estava na moda há 3 meses atrás e hoje em dia não está mais na moda. Hoje em dia ninguém mais está usando aquilo. Então não faz sentido, gente. Por isso que eu coloquei essa frase aqui: aquele que não se conhece será comandado. E isso é tanto na sua forma de se vestir quanto no emocional da sua marca. Tudo que a gente está utilizando aqui, tudo que eu estou trazendo para vocês, é para ser usado na sua marca também. Porque não faz sentido uma pessoa que nem eu, que tem todas essas características de chamar mais atenção, de ter um estilo mais dramático, ser uma clean girl, ter um perfil do Instagram assim super clean, clarinho, soft. Não, eu sou mais dramática, eu sou mais chamativa. Então, muitas vezes a sua forma de se vestir, ela vai ser usada também na sua marca, ela vai ser um reflexo da sua marca. Bem, mas o que precisa ter no seu mood board? O que você tem que trazer ali que é importante para a criação da sua marca? Quais são os elementos que você tem que definir? Para mim, Tuane, esses são algumas pastas que você deve ter no seu mood board. Esse mood board você pode criar tanto no Pinterest como salvar referências no Instagram, revista, filme, o que você tiver de referência estética bonita que você gostou, você tira, fotográfica, recorta, sei lá, e salva em algum lugar para ter isso visível para você ver sempre que tiver pensando em fazer aquela comprinha impulsiva na Shein. Ah, vou, sei lá, vi ali uma estética que agora tá super na moda, sei lá, Mobile Wife. Tava todo mundo usando casaquinho de pelo uns tempo atrás. Ai, será que eu vou comprar? Não vou comprar. Faz sentido para sua marca? Faz sentido para o seu estilo? Você vai usar isso daqui a 5, 10 anos? Se não, então não. Então não traz para sua marca, não traz essa estética, esse modo de pensar para sua marca ali. As pastas que eu considero, então, são sinestesia, os 5 sentidos, vai ter aula aqui, backgrounds e texturas, lifestyle, inspirações, look, cenário, designs, imagens de apoio e ensaios. Nessa aula, nós vamos conversar sobre cada uma dessas pastas. Sinestesia. Eu estou preparando uma aula para vocês só sobre sinestesia e como montar a sinestesia da sua marca, mas a sinestesia nada mais é do que os 5 sentidos da sua marca. Qual o cheiro, qual o sabor, qual é a textura que a sua marca tem? Aqui eu deixei algumas referências que fazem parte da minha marca. Então, os tecidos brocados, o couro, uísque, chocolate quente, café, queijos, música clássica, música eletrônica, chocolate amargo, massas, tudo pode perceber que são tudo sensoriais um pouco mais profundos, um pouco mais chamativos, assim como o meu estilo. Então, se eu fosse ter um sabor, o meu estilo fosse ter um sabor, talvez seria sabor de chocolate amargo ou uma canela, anis, seria um gosto assim um pouco mais forte, não seria um gosto suave, sei lá, de um café com leite, algo assim super gostosinho. Não, o meu estilo é um pouco mais dramático, então a minha sinestesia vai ser dramática também. Então, as coisas elas têm que coincidir, elas têm que fazer sentido. Por isso que parar para olhar a sua história, as respostas estão todas lá. Estão todas dentro de você, naquilo que você percorreu sem influência dos outros, naquilo que é de você, aquilo que não mudou conforme o aesthetic ou a modinha do momento, aquilo que está dentro de você. Backgrounds são essas texturas, imagens que você pode usar em fundos de postagens. As texturas aqui elas podem ser também texturas da sua roupa, texturas de documento, a madeira da mesa, a textura da cortina. Então são texturas. Como que vão ser esses backgrounds? Como que você vai usar isso nas suas aulas? Igual aqui na minha aula, tem um background de papel, um papel assim preto, só que tem uma textura. Não é o preto chapado, ele tem uma certa textura. Então, quais são essas texturas que sua marca vai ter?
Lifestyle. A gente gosta de muita coisa, mas nem tudo cabe para nossa marca, como eu mencionei anteriormente. Qual estilo? O que é da sua vida privada que você vai trazer para a sua vida pública? Cuide sempre do que você for trazer para a vida pública, porque a internet é meio complicada às vezes, né? Então, nem tudo cabe a nós. Por exemplo, aqui, algumas nuances da minha vida que eu trouxe foram o meu gosto pela natureza. Sou uma pessoa que faz trilha, nada, faz natação, adora estar no meio do mato, e mato fechado, assim, não aquelas trilhas super tranquilas, não, uma trilha bem pesada mesmo. Eu gosto de estar com os meus amigos, jogar um jogo, de viajar, de experimentar drinks exóticos, de cozinhar, de comer, de visitar museus, visitar lugares ali de arte. Então, tudo isso faz parte do meu lifestyle. E isso eu vou trazer para minha marca, porque coincide com toda a minha estética. O que não faz parte da minha marca? Quando eu tô ali no barzinho de esquina, comendo torresmo e comendo uma feijoada. Sou eu, Tuane, mas não vou trazer para minha marca, porque eu tenho um universo de marca que eu posso trabalhar. Lembra? A gente gosta de muitas coisas, mas nem tudo cabe na nossa marca. Seja fiel a isso. Saiba o que você vai compartilhar, o que faz sentido, o que não faz. Por exemplo, eu, sei lá, trocando carícias com meu noivo não faz sentido para minha marca, porque não é do meu estilo. Eu não vou expor a minha família, o meu relacionamento. Isso não faz parte da minha marca, do meu estilo. Se fizer parte do seu, tá tudo bem. Não tô julgando, não tô falando que é certo ou errado. Eu tô falando para você criar o seu universo de marca e definir o que você vai mostrar e o que você não vai mostrar. Por isso que ter essas referências de lifestyle, ela é tão importante, porque assim você vai juntar tudo e vai ver se faz sentido ou não. Inspirações. Aqui eu vou montar uma aula só sobre inspirações também, porque toda pessoa ali que é famosa e tal, que teve alguma imagem moldada, ela criou por base da inspiração de outra pessoa. Por exemplo, a Lana Del Rey, ela se inspirou muito na Amy Winehouse e na Priscilla Presley. A Madonna se inspirou na Marilyn Monroe. A Kim Kardashian se inspirou na Cher. Então, sempre tem inspirações. Em quem você se inspira? É ator? É cantor? É de algum personagem, de algum filme? É de um conto de fadas? É de uma série? Então, como que é? O que você se inspira? Quem são suas musas de inspiração? A gente sempre tem que ter esse olhar atento que coincide também com o nosso estilo. Pode observar que todas aqui têm um estilo bem dramático e misterioso também, assim como eu quero transmitir na minha marca, assim como eu era há 5 anos atrás, e assim como provavelmente eu serei daqui a 5 anos. Então, são características que não vão mudar, não vai mudar conforme a estética. Eu vou estar seguindo fielmente a esse estilo. Então, crie uma pasta com essas inspirações. Em quem você se inspira? Looks. Qual que é o estilo? O estilo no verão, inverno, outono, viajando, em casa, na academia. Qual que é o seu estilo? Você vai compartilhar looks de estilo na sua marca? Você vai compartilhar você na academia? Monte uma pastinha de estilo só da academia. Então, aqui, novamente, como vocês podem perceber, eu estilo dramático também, porque faz parte de mim, porque eu estou sendo fiel a mim. Então, as referências, elas estão aqui. Essas roupas, provavelmente eu usaria elas há 5 anos atrás. E eu vou usar provavelmente daqui a 5 anos. Porque é meu estilo pessoal, ele tende ao dramático e ao atemporal. Pode observar que muitas roupas aqui são atemporais. Então, é o meu estilo, faz parte de mim. O que faz parte do seu estilo? Lembra? Faça essa análise. Olha aquelas suas fotinhos antigas no Facebook. Vai lá stalkear. Não, não tenho Facebook. Pede para mãe, para tia. Alguém tem ainda o Facebook. Deve ter foto feia sua lá. Dá uma olhada, vê como que você se vestia. É horrível, eu sei, mas faça essa análise profunda. Saiba quais são as características que não mudaram, o que permaneceu.
vai lá, análise, faz essa análise e salva essas referências também. Faça esse olhar estratégico e comece a salvar as inspirações daquilo que você quer moldar. Como são os seus cenários? Aonde que você vai tirar foto? Quais lugares você frequenta? Como que é o lugar que você grava as suas aulas? Tá vendo a minha sala aqui, meu escritório? Eu tenho referências ali. Eu tenho referências clássicas e referências de lugares com natureza. Tcharam! Aqui eu tenho isso. Então, seja fiel a isso também. Tem essas referências de cenário. Como que você vai gravar? Como que vai aparecer essas coisas? Onde que você vai tirar foto? Vai ser só em estúdio? Vai ser em um lugar aberto? Ah, tô viajando. Olhei ali um lugar. Nossa, eu vi um lugar parecidíssimo desse lugar aqui que eu tô viajando na minha pasta de cenários. Vai lá e tira umas fotos. Aproveita, cria conteúdo, posta nas suas redes sociais. Faça aquela análise e coloca na sua marca. Por isso é muito importante ter essa pasta de cenários também. Designs. Teve um tempo que todo mundo postava somente aquela estética do Twitter, post formato Twitter. Vocês nunca vão ver um post formato Twitter meu. Nem há 5 anos atrás vocês não vão ver post formato Twitter meu, porque isso deixa todo mundo igual. Não seja mais um nas redes sociais, não seja igual a todo mundo. Não é porque tá engajando, que tá todo mundo curtindo, que você deve fazer igual. Não seja uma cópia, seja autêntica. Então, procure referências de design. Tem várias referências no Pinterest também, no Instagram. Vai caçando, vai salvando essas referências para você sempre ter esse olhar atento. Como que vai ser a sua criação de design? O meu você pode observar aqui que é sempre dramático, sempre preto, vermelho, alto contraste, preto e branco. É sempre muito parecido. Se botar um vestido aqui, ó, dá igualzinho esses designs. Uma foto minha, antiga, é igualzinho. Não tem nem tirar nem pôr. Imagens de apoio. Você vai criar conteúdos no Instagram. Vamos dizer, por exemplo, eu como arquiteta, eu criaria conteúdo sobre cortina, iluminação, tipos de quadro para o cenário, tipo de madeira para mesa, como posicionar um espelho, como ter o melhor ambiente ali, disposição dos ambientes. Esses seriam alguns conteúdos que eu criaria. Essas imagens que você está trazendo aí para representar isso, eles estão combinando com a estética do seu Instagram? Você já pensou nisso? É mais difícil do que parece, né? Então, essas imagens de apoio servem para isso, para você pegar todas essas posts, esses temas que você iria criar ali, que você está almejando criar, enfim, que você já criou, vai salvar esse monte de referência nessa pastinha bonitinha e vai ver se está conversando com todas as outras estéticas, porque todas elas aqui, elas precisam conversar entre si. Então, salvar essas imagens de apoio com os temas dos posts que você já vai escrever facilita na hora de criar conteúdo e você não fica perdida. Porque a gente tem que olhar o todo, assim. Não olhar a parte, post por post. Não, não se olha post por post. Se olha o todo. Vários posts ali, várias imagens, todas as estéticas e ver se elas estão conversando entre si. Fotografia, como que você vai usar? Quais são os estilos? Tá combinando com a roupa? Qual lugar que você vai fotografar? Qual é a pose? É posezinha juntinha ou é power pose? Como que é esse lugar? Como que é essa estética? Observe como todas elas aqui têm carinha de vibe noturna, assim. Tem essa vibe de bares, drinks exóticos, talvez um vinhozinho, comendo um queijo, alguma coisa assim, viu só? Tudo combina. A estética da fotografia, as imagens de apoio, o estilo, a sinestesia, tudo tem que combinar. Seria diferente se eu colocasse aqui, por exemplo, uma feijoada. Eu gosto de feijoada, adoro feijoada, mas a feijoada não combina com essa estética aqui. Então, a feijoada eu deixo para minha vida privada, não para minha vida pública. É essa análise que eu quero que vocês façam. Como que é essa fotografia? Aonde que você vai tirar? É em lugar aberto, lugar fechado? É dentro do escritório? É perto de uma janela? Como que é a iluminação? Como que é a roupa? Que pose que ela vai fazer? Tudo isso tem que ser pensado. E isso tem que estar dentro da pasta de fotografia. E aqui
as minhas referências de universo de marca. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar o todo? Não se olha por partes, sempre se olha o todo. Então a gente vai juntar esse emaranhado de fotos que você salvou, vai colocar ali num display com todas elas ali junto e você vai ver se elas conversam entre si. Lembra do exemplo da feijoada? Ó, não tá tocando Zeca Pagodinho com torresmo e feijoada aqui. Adoro, adoro, não é isso. Mas não tá aqui no meu universo de marca. Na minha vida privada, não, quer dizer, na minha vida pública, isso aqui não vai aparecer. Vai aparecer só o que tá nessas referências aqui. Então ele é o meu orientativo. Não é Clean Girl. Não é Hailey Bieber. Não, é dramático, gente. É bem ali Mônica Bellucci, é algo bem forte, sabe? Imponente, bem misterioso. Então, é isso aqui é a minha marca. Tcharam! E montado fica assim. Então, na vida real, fica dessa forma que essas são as minhas referências que eu trouxe colocadas em prática. Então, tem desde fotografia, lugares que eu frequentei, posts que eu criei, a minha vida privada, tem fotos ali na praia, que é a minha vida privada. Então, todas as minhas referências estão aqui colocadas. Observe como elas conversam. Vejam só, um comparativo entre as referências e o universo tua. Como elas são até que bem parecidas. Elas têm uma. Não são iguais, porque é muito difícil ser igual. Mas elas conversam ali entre si. Não tem carinha de feijoada. Ela tem esse arzinho de Lana Del Rey, essa coisinha mais clássica, esse olhar dramático. Então, isso ali faz parte das minhas referências, faz parte do meu universo de marca. E vai fazer parte por longos anos, porque isso ali faz parte da minha história. Super importante, ao longo de 4 anos, eu passei por 5 rebrands estéticos e ninguém percebeu, pois não houve ruídos. A minha linha estética não mudou. Os rebrands que eu tive foi um pequeno ajuste de tipografia, pequeno ajuste de cor ali. Talvez eu usei, uma época eu usei mais branco, outra época eu usei mais preto, agora eu estou usando um pouco mais de vermelho e laranja. Então, foram rebrands bem sutis que eu tive. Por quê? Desde o início eu sabia quem eu era. Eu nunca tive dúvidas sobre a minha estética. Eu nunca tive essa necessidade de ficar olhando qual é a estética da moda agora. Não, eu fiz a análise dos meus 5 anos, o que não mudou, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu devo seguir. E então eu apliquei isso na minha marca. Por exemplo, 2022 era preto, branco e vermelho, mas tinha uma predominância do branco. Eu não usava tanta textura ali, eu usava só a imagem branca e um textinho pequeno. Eu comecei a enjoar disso daí, eu estava achando muito gritante. 2023 eu mudei, comecei a tacar ali preto naquilo ali, mas daí ficou muito dramático também. Eu precisava dosar a mão nesse preto e branco. 2024 eu comecei a colocar um pouco mais de vermelho ali, chamar um pouco mais atenção e tal. Não mudou muito. Ali em 2024 eu mudei a tipografia. 2025 eu comecei a trazer mais tons de bege laranjado. Já aí continuo com preto, branco e vermelho, só que eu comecei a trazer mais uns tons de bege e laranjado. A tipografia eu mudei um pouco também. Às vezes eu canso da tipografia, eu mudo. Não faço tanto isso em casa. Ou faço sobre o olhar de um profissional, que nem eu, me contratem. Referências estão em tudo. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma arquitetura que foi inspirada nas folhas. Referências estão em tudo. O que isso quer dizer? Livro, site, blog, revista, ambiente, música, cinema, teatro, cultura, natureza, animais, moda, Instagram, Behance, TikTok, YouTube. O que você olhar pode ser uma referência. O que você escutar é uma referência. Você precisa estar atento a captar essas referências, anotá-las, guardá-las e sempre olhar quando você tiver dúvida estética. Assim, que vontade de comprar um vestido florido. Aí você vai olhar lá nas referências, vai ver, será que eu compro umas florzinhas pequenas? Ou eu compro um vestido preto com umas flores bem dramáticas? Aí que tá, aí que você tem que fazer essa análise. Vai meu primeiro vídeo, eu não sei o que se fala agora no final. Bem, se inscreva, dá like, comenta,
Não sei. Eu já tenho 5 aulas programadas aqui. Então, logo mais eu vou postar elas. Elas são complementos dessa aula aqui. Então, se eu fosse você, eu já salvava, dava like, se inscrevia, mandava para o amigo e tudo aquilo lá que todo mundo fala que é para fazer. Como é meu primeiro vídeo, né? Não sei bem o que fazer. Mas é isso. Gostou? Clica no joinha.